O presente trabalho consiste numa visão geral sobre análise de fratura, aplicação de curva R para prevenção de falha e mecanismos de fratura em metais. Será apresentado por mim, Amanda Lopes Garcia, e fui orientada pelo professor Dr. José Carlos de Lacerda. Essa apresentação será composta por objetivos, uma introdução, resultados e análises, conclusão e, por fim, as referências utilizadas na pesquisa. Os principais objetivos da pesquisa foi proporcionar um maior entendimento da importância do conhecimento da mecânica da fratura para os projetos de engenharia, estudar o processo de crescimento de trinca por fadiga, apresentar e discutir as aplicações da curva R e analisar o mecanismo de nucleação e crescimento de fratura dúctil. As fraturas e trincas são problemas que os seres humanos enfrentam desde que começaram a manufaturar estruturas e produtos. Entretanto, a concepção de como os materiais falham e a habilidade de prevenir tais falhas deu-se consideravelmente após a Segunda Guerra Mundial. Define-se mecânica da fratura como uma disciplina da engenharia que tem por finalidade dimensionar as condições nas quais um corpo que esteja sob carregamento tem a possibilidade de falhar como consequência de um crescimento de uma trinca que já estava presente neste corpo. Dentre as causas das falhas de estruturas, a gente pode citar duas, sendo elas negligência durante o projeto ou inovação no material ou até mesmo no projeto. Existem duas vertentes possíveis para se abordar o desenvolvimento de projetos. A primeira seria a abordagem tradicional, na qual a atenção aplicada baseia-se em propriedades dos materiais, como, por exemplo, o limite de resistência. A segunda abordagem para projetos seria a da mecânica da fratura, onde não apenas duas variáveis mencionadas serão analisadas, mas sim três, sendo elas a tensão aplicada, o tamanho da falha e a tenacidade da fratura. O trabalho foi todo realizado a partir de revisão bibliográfica, sendo assim, não foi possível estar apresentando resultados experimentais. No entanto, a partir de tal revisão, foi possível a produção de um texto rico em informações e elucidativas a respeito do tema de análise de fratura. Foi estudado ainda a aplicação da curva R, visando a prevenção de falha e um melhor entendimento do mecanismo de fratura em metais. Por meio da pesquisa, foi possível chegar às seguintes conclusões do tema. Existem dois critérios para análise de uma fratura, o critério da energia e o critério da resistência fundamentado na tenacidade. O critério da energia considera que, para que ocorra uma trinca, é necessário que seja disponibilizada uma quantidade de energia suficiente. Já o critério da resistência, no qual existe um valor crítico de tenacidade à fratura, está associado à capacidade do material de resistir à propagação de trinca. A fratura de materiais ela ocorre devido à presença de falhas na microestrutura, proporcionando assim um aumento de tensão na região na qual há imperfeições. Essas imperfeições causam concentrações de tensão, consequentemente reduzindo drasticamente o valor da força necessária para superar a força coesiva. A compliance, característica de conformabilidade, ela é o inverso da rigidez. Sendo assim, quanto mais o material deforma sobre a aplicação de uma carga, maior será sua compliance ou conformabilidade. A curva R de uma trinca ela é uma representação gráfica com a finalidade de facilitar a análise de resistência em termos de estabilidade de uma trinca. Através da curva R, é possível definir se a trinca é instável ou estável. Assim, pode-se avaliar até que ponto o material suporta ou não uma determinada tensão sem entrar em colapso. Existem dois tipos de curvas R, a plana, que é própria dos materiais idealmente frágeis, e a ascendente, dos materiais dúcteis. Já a fadiga é um fenômeno essencialmente de superfície. Falhas por fadiga iniciam-se na maior parte das vezes em pontos que apresentam concentração de tensão. Mesmo no caso de superfície sem nenhuma irregularidade, após determinado número de ciclos de carregamento, inevitavelmente irá ocorrer o surgimento de bandas de deslizamento persistentes. Estas são responsáveis pela nucleação de trincas, que irão intensificar o processo de fadiga no material. A propagação de trinca por fadiga ela pode ocorrer em três estágios, sendo a nucleação, crescimento de forma estável e, por fim, o rompimento do material. Vale ressaltar que os estágios 1 e 3 dependem diretamente das propriedades do material. E, por fim, os materiais que apresentam precipitados ou inclusões em sua microestrutura têm sua ductibilidade afetada. O mecanismo de fratura ele ocorre em três estágios, sendo o deslocamento ou quebra das inclusões, o crescimento dos vazios em torno das partículas e, por fim, a coalescência entre os vazios. No estágio 3, pode ocorrer a existência de inclusões ou partículas presas no fundo, denominadas de dimples, esses que são uma espécie de buracos típicos que ocorrem em fraturas dúcteis.